Olá, boa noite, sejam bem-vindas. A nossa aula hoje é de literatura infantil. Semana passada a gente começou a discutir a leitura, como a gente trabalhar com a leitura na questão de discutir assuntos que são mais polêmicos, que são mais difíceis, como por exemplo o problema racial que aconteceu no mundo, todo aquele monte de protesto em todos os lugares, né, a respeito da diferença entre brancos e negros, que é uma coisa que nem devia mais existir, porque cor da pele não define ninguém, né? Então, é preciso saber que em 2003 foi criada uma lei nacional, a Lei 10.639, que tratava de que todas as escolas deveriam ter dentro dos seus conteúdos, né, trabalhado a cultura afro, né, a cultura africana, a cultura étnica, que isso fosse trabalhado dentro dos conteúdos já existentes nas nossas escolas. E isso se deu por uma necessidade mesmo de resgatar um pouco esses valores. A gente tem muitas histórias, né, a respeito dessas diferenças de tratamento, mas ainda é muito poucas que retratam os problemas que as pessoas de outra raça, né, principalmente os negros, enfrentaram e continuam enfrentando. Na nossa literatura ainda são poucos os exemplares a respeito disso. A gente vai discutir isso mais para frente, né? A gente sabe que a literatura infantil ela ocupa um lugar de destaque na formação do indivíduo, né? Principalmente na formação do indivíduo que a gente quer que se transforme em um leitor, em um adulto leitor, né? Esse processo ele se inicia na educação infantil, ele se inicia com a literatura infantil. Então é fundamental, como a gente já discutiu inúmeras vezes, a importância de se adequar o livro, né, à faixa etária que a criança vive. E mais do que isso, é importante que a criança conheça vários gêneros, vários tipos de histórias, para que esse universo dela não fique limitado a uma coisa só, né? Porque a nossa literatura é muito rica, né? Tanto a nacional, a literatura brasileira, como a literatura mundial. São muitos gêneros, são muitas formas de se contar histórias. Então, a gente precisa focar nisso. E aí, essa lei traz essa visão de que não só a gente precisava modificar a forma como os negros eram vistos, né, aqui no Brasil, mas a forma como a cultura deles era disseminada. Por que não trabalhar essa cultura? Se faz tanta parte do nosso dia a dia, nós somos um país multicultural, multirracial. Então, querer que a gente tenha um tipo de cultura predominante, isso vai ter sempre, né? Sempre vai ter, porque a maioria ainda ganha. Mas a gente precisa abrir espaço para as minorias, para que todos tenham voz, para que todos tenham vez, né? E no texto que eu passei para vocês, e eu postei esses dias para vocês a foto de uma menininha que está num supermercado com a mãe, e ela vai na seção de livros e ela acha um livro que tem uma menina que está com o mesmo penteado dela. E a frase que está na legenda da foto, assim, me sensibilizou demais, porque está lá assim, se reconheceu no livro e explodiu de alegria. Porque é uma menina negra, né, com cabelo
bem cacheado, um cabelo lindo, e tá de chiquinha, ela tá um encanto. Mas quando conta-se histórias ali, ela não conseguia se reconhecer nos personagens, né? Então é preciso que isso tenha, é preciso que tenha sim personagens negros, que tenham personagens japoneses, que tenham personagens que sejam altos, que sejam baixos, que sejam gordos, que sejam magros. As crianças, elas precisam se reconhecer nesses personagens, elas precisam perceber que elas também têm representatividade, que elas também têm direito à voz. E isso começou a ser trabalhado de uma forma mais efetiva a partir de 2003. Então, eles estão brigando, e assim, é uma luta constante, ainda é uma luta, né, para que isso evolua, para que isso melhore, para que isso ganhe um outro significado, porque todo mundo tem direito à voz, né, todo mundo tem direito à vez. Então, todos precisam ser representados. E a escola é um caminho bem democrático, deve ser bem democrático, deve ser isento de preconceitos, onde as crianças tenham liberdade de se expressar e de se sentir reconhecidas, de se sentir acolhidas. Quando a gente fala dessa temática da literatura afro, né, que vai se falando, a gente tem que lembrar que até 2020, mais ou menos, até 1920, até 1920, ou seja, 100 anos atrás, quando os personagens negros apareciam em obras literárias, eles eram escravos, eles eram figuras domésticas, né? Eram empregados, eram serventes, eram motoristas, enfim, eles não eram protagonistas de nada. Eles ficavam sempre escondidinhos na trama, né? Eles não tinham grande relevância nas histórias. Depois, eles começam a aparecer na literatura brasileira com mais intensidade a partir de 1975, mas ainda de uma forma estereotipada, ou seja, né? Que os negros, eles eram mais fracos, mais pobres, eles eram tinham cargos inferiores, então eles nunca tinham destaque que eles mereciam. Eles tinham aquele estereótipo do pobre, do desempregado, do mais burro, e a gente sabe que isso não tem nada a ver, não tem o menor sentido. Achar que a inteligência da pessoa depende da cor da pele dela, né? A cor da pele não interfere nos neurônios, não interfere na forma como ela aprende, né? Vai interferir sim a partir do momento que você, professor, permite que isso afete o seu julgamento na sala de aula. A partir do momento que você permite que dentro da sua sala de aula exista qualquer tipo de diferença, porque uma pessoa é negra e uma pessoa é branca, né? E aí, na literatura, eles começaram a brigar por isso, a fazer com que isso deixasse de existir, que os personagens ganhassem vida, que a gente tivesse história com crianças negras. Elas precisam se enxergar, elas precisam dizer, olha, eu tô aqui, eu existo, o meu cabelo é encaracolado sim, eu não sou loira de olho azul, nem todo mundo é. Aqui no Brasil bem poucos são, não é verdade? Então, essa literatura, ela vem essa literatura afro, essa tentativa de fazer esse movimento crescer, vem vindo já há muito tempo, é uma luta constante, e o que mais chama a atenção é que se diz que aqui no Brasil não, eu não tenho preconceito, mas ainda a gente vê isso de forma velada, né, de forma escondida, pela condição de
de histórias que você tem a esse respeito, por exemplo, né? Ou quando você vai escolher personagens, você vai no cinema, ainda são poucos os personagens negros que têm destaque. Estão ganhando espaço? Tem. A Disney tem um desenho que é uma graça, né? Que é a Princesa e o Sapo. Mas é um filme, olha quantos ela já produziu. Né? Ok, é uma questão social, uma questão cultural e que a gente precisa batalhar para vencer. Vocês viram os 3 livros que eu passei para vocês lerem na semana passada, que é bem isso, retrata, já tem, felizmente, esse número tem aumentado bastante, mas ainda falta muito. Mas cabe a nós, dentro da sala de aula, trabalhar essa questão de maneira diferente, né? Então, explorar esse universo, explorar a cultura, explorar as danças, as tradições, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa população, de como o Brasil foi formado. Isso está dentro de todo mundo. Então a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa ter... É óbvio que você não vai... Não quer dizer que você não possa ler uma outra história, não tem nada a ver. Mas é importante que você, como professor, traga esse assunto para dentro da sala de aula, que você traga esses personagens para a sala de aula, que você mostre que existem outras opções, né? Que nem toda princesa é loira de olho azul, né? Que nem toda princesa é toda bonitinha. A gente tem tantas formas, tantas configurações. Então, o papel nosso como educador é mostrar esse universo, é mostrar que existem essas outras oportunidades, essas outras possibilidades, né? E de maneira muito tranquila, você não precisa fazer distinção, né? Ao contrário, é tratar como se fosse um assunto normal. Então hoje você vai contar, vamos supor, a história da Cinderela, que é loira, não sei se de olho azul, mas enfim, é loira, clara, branca, e você vai contar um dia a história da Princesa e o Sapo, que a Tiana é uma moça negra, né? Então é preciso que isso faça parte do universo, que isso você dê para essas crianças a noção de que elas também são importantes, que elas também têm direito de se reconhecer nas páginas de um livro, né? E não como a empregada, ou como aquele que é pobre, ou aquele que precisa de ajuda. Não, ela pode ser uma pessoa bem-sucedida, ela pode ser uma pessoa segura, ela pode ser uma pessoa que ela quiser ser, né? A gente precisa vencer esse preconceito dentro da sala de aula. A criança, normalmente, ela não tem preconceito, né? O preconceito é do adulto, não é da criança. A criança, ela transita por essas áreas, né? Com a deficiência, com o deficiente físico, com a criança de outra cor, com a criança mais gorda, com a criança mais magra. Ela transita nesse universo de uma maneira muito mais tranquila do que nós adultos transitamos, né? Ela vai fazer perguntas mais diretas, sim, né? Por que você tem essa cor e eu não? Por que você é gordo e eu não? Por que você... Ela vai fazer perguntas até bem difíceis de serem respondidas, né? E que a gente tem que buscar uma fala, um entendimento que essa criança consiga perceber que isso é natural, né? Que o diferente, ele não tem que ser estranho, ele é só diferente. Ninguém é igual a ninguém. Tem um livro do Todd Parker que fala sobre isso, né? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem as suas características. Pensa na nossa sala, o quanto nós todas ali dentro somos diferentes. Em tamanho, em gestos,
em cor de pele, em cor de cabelo, em atitudes, em formação. Olha o quanto que a gente aprendeu dentro da nossa sala em 1 ano e meio. Quantas diferenças a gente aprendeu a conviver, a aceitar, a relevar, a entender posições diferentes das nossas, né? Costumes diferentes dos nossos. Então é isso, a criança precisa entender. E quanto mais cedo ela consegue entender, mais fácil fica esse processo. E a literatura infantil, ela vem com uma linguagem lúdica, uma forma bem agradável de você transitar por esses assuntos que são mais delicados, de uma maneira que a criança entenda, né? Consiga assimilar a mensagem, né? Mas principalmente de que ela entenda e que ela consiga pôr em prática aquilo que ela entendeu. Então, é isso, a literatura, ela permeia esses universos paralelos que a gente tem no nosso dia a dia de uma maneira mais tranquila, mais prazerosa e principalmente de uma forma que a criança entenda a mensagem. Então, é isso hoje. Leiam o texto, né? E façam a bonequinha para a gente trabalhar na próxima aula. Um beijo e até quarta.